gira, gira, gira. Volta e meia, gira a roda. Gira, 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 gira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roda de Sansara. Eu sou o José e aqui comigo meu amigo e parceiro de podcast Paulo. Tranquilo, Paulo? Tranquilo demais, José. Como é que tá essa força? Tranquilo também. Estamos num lugar diferente hoje, hein? Mas Paulo, a gente foi abduzido? O que aconteceu? Não, a gente está aqui no Minas Centro para Mystic Fair, para conhecer um pouco desse espaço aí. Bom demais, é isso mesmo. A gente está no Minas Centro, Belo Horizonte, né? Em frente a gente aqui está o Mercado Central. O Mercado Central que foi construído em 1929. O Minas Centro foi construído em 1926. E inicialmente ele foi construído para abrigar a Secretaria Estadual de Saúde. Isso durou por várias décadas até 1982 e depois de uma reforma, em 1984, ele passou a ser um centro de convenções, né? E aí seminários, feiras, palestras e feiras como essa. A gente veio para acompanhar a feira, né? Então, sem mais delongas, vamos embora, né, Paulo? Vamos lá conhecer, né? Tá muito interessante, muito rico, com vários terapeutas, atendimentos, estandes, né, de produtos. Vão acontecer muitas palestras hoje e amanhã, né? E técnicas e terapias diferentes que a gente ainda não conhece, né? A gente vai ter oportunidade de entrevistar algumas pessoas. É isso aí, e poder conhecer. Vai ser bacana, hein, gente? Acompanha a gente aí. Vamos embora para essa feira aí, ver o que tem pra gente aqui, né? Vamos lá conhecer. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Agora a gente está aqui com a Donella. Tudo bem, Donella? Tudo bem, e vocês? Como é que tá? Tudo bem, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, por favor, Donella. Eu sou terapeuta holística, hoje em dia eu formo terapeutas e eu tenho a loja Donella Harmonizando Sua Vida. Eu trabalho com radiestesia radiônica, florais, cristais, com tudo que é da área holística para harmonizar a vida. Bom demais. A radiestesia especificamente, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a radiestesia, por favor. A radiestesia, ela trabalha com a emissão das ondas, das formas e dos seres, né? Então, na radiestesia, nós medimos essas radiações. E a radiônica, ela faz o tratamento através da energia de forma. Então, cada símbolo geométrico emite uma forma. Então, nós temos a condição de criar símbolos específicos para fazer tratamentos específicos conforme a necessidade. Muito interessante. Você poderia dar um exemplo para a gente de alguns gráficos, né, dessa geometria sagrada? Claro. Por exemplo, esse daqui, esse aqui é um gráfico, tá? Ele trabalha com a energia de várias formas, harmonizando e protegendo. Pode ver aqui que a gente tem o pentagrama, que é um símbolo fortíssimo, e dentro dele tem todos outros elementos para que esse símbolo seja um anti-magia
poderoso. Então é para, por exemplo, para proteger contra macumba, trabalhos feitos, energias enviadas. Então, colocando um símbolo desse na sua casa ou no seu comércio, você vai ter proteção contra todo esse tipo de influência. Então, ele foi desenhado para isso. O trabalho com a radiestesia é bem antigo. É verdade que antigamente era utilizado para encontrar água, objetos, essas coisas? A radiestesia é muitíssimo antigo. Tem registros no Egito, né? Tem pêndulos que foram encontrados no Egito. O que acontece? Como é complexo, um pouco complexo, as pessoas conhecem mais por esse veio, né, da radiestesia, que é de encontrar água, encontrar ouro, encontrar objetos através de uma varinha, né? Antigamente fazia isso para furar poços. Então, quando você queria furar um poço, você saía então verificando onde tinha água. Então era amplamente utilizado porque era muito necessário isso, né? Mas só que a radiestesia é muito mais do que isso, né? Hoje a gente procura não mais água, né? Em algumas regiões do país sim, mas a gente procura energias telúricas, por exemplo, porque as energias telúricas elas estão em toda parte. Nós não sabemos o que tem embaixo do solo, né? Então às vezes tem um veio d'água que se cruza, forma uma energia que é ruim. Às vezes a gente tem um corpo em decomposição. Nós não sabemos se embaixo da nossa casa tinha um brejo, se tinha um cemitério indígena, um cemitério de antepassados. Então a gente não sabe o que tem ali. Tem metais também que podem emitir energias que a gente chama de telúricas. Com a radiestesia a gente pode encontrar essas energias e bloquear com a radiônica. Ajuda a harmonizar o ambiente todo. Bloqueia energias e harmoniza energias. E não é só para isso. Por exemplo, se eu estou tendo eu sei que foi feito um trabalho de macumba, ou eu tenho eu acho, né? Tenho essa impressão. Eu coloco o meu nome em cima dessa placa, eu já vou ter essa proteção. E é específica para mim. Eu posso colocar um fio de cabelo meu aqui em cima dessa placa. Então assim tem todas as outras placas, tem placa para amor, para prosperidade, para proteção, outros tipos de proteção, para proteger o seu carro, né? Para proteger o seu filho. Temos uma placa aqui que é a Yoshua, não estou vendo ela aqui nesse momento, mas a Yoshua aqui, essa aqui ó, ela protege, é o nome de Jesus escrito em hebraico. Então olha que maravilha para você colocar no quarto do seu filho, no seu quarto, né? Para você colocar o seu nome aqui em cima, quando você sentir que você está precisando de proteção, né? Então a gente tem para tudo o que se precisa, nós temos uma placa. Pode ver que é uma infinidade, né? É demais. Legal. Você falou aí que você forma terapeutas hoje. Mas e a pessoa que não é terapeuta, que não tem experiência nenhuma com isso? Ela vai seguir o meu canal. Ela vai seguir o canal porque nós temos mais de 500 vídeos lá, onde eu ensino a utilizar essas placas, ensino a utilizar todas as outras coisas que a gente tem na loja e também eu ensino partes do meu curso no canal. Então, eu dou muitas ferramentas gratuitas. Beleza, mas digamos que eu queira me aprofundar e fazer um curso, mas não para atuar como terapeuta, mas sim para usar essa ferramenta na minha vida. Eu posso fazer também com você? Maravilha, porque o meu curso, ele primeiro, tá? A minha formação, ele primeiro vai cuidar de você. Então, se você quiser cuidar só de você, dos seus familiares, você pode se formar um terapeuta 3D, né? Que é a nossa formação. Por que é 3D? Porque ele engloba todo o ser em 3 dimensões, em todas as dimensões do ser. Não apenas naquilo que você está vendo, né? Porque a gente vê os sintomas, mas tem muito mais lá dentro que a gente não está vendo. E para isso, então, você precisa de todas as ferramentas. E todas as ferramentas que eu digo, não é uma terapia que vai curar ou fazer. Por exemplo, a gente trabalha com Feng Shui. Então o Feng Shui é maravilhoso para harmonizar ambientes, mas ele não encontra as energias telúricas e nem corrige. Aí eu preciso da radiestesia da radiônica. Então, faz o trabalho pesado primeiro com a radiestesia e depois pode vir com o Feng Shui. Exato, e não é só o trabalho pesado, é também
ter a ferramenta, que o Feng Shui não tem. Né? Então, uma terapia, ela não faz tudo. Por isso, eu juntei 7 terapias, que é a radiestesia, a radiônica, o reiki, Feng Shui, florais, Ho'oponopono, porque aí trabalha questões emocionais, limpeza de crenças, que outros não trabalham, né? É isso aí, Donella, muito obrigado por essa entrevista. Quem quiser entrar em contato com você, fazer os seus cursos, como é que faz? Você pode entrar em qualquer das nossas redes sociais, que é @Donella, tem no Instagram, no YouTube e no TikTok também, tá? Ou então você pode mandar um WhatsApp para nós, 11 96890 9998. E aí você deixa o seu nome na lista de espera para a próxima turma. Quando a gente abrir uma próxima turma do Terapeuta 3D, você então pode se tornar um terapeuta 3D. Bacana demais. Só para finalizar, o que você acha? O que você está achando da Mystic Fé aí? Maravilhosa, tem um monte de expositores aqui, tá riquíssimo, o pessoal está falando que está bem mais rica do que a anterior, então nós crescemos, né? Tá muito legal. Vem pra cá, porque tá muito legal. Bom demais, muito obrigado pela entrevista, valeu, pela gente. Entrevista, viu? Obrigada, eu que agradeço. Gratidão. Pessoal, agora a gente conversa aqui com o Cleiton Elias, ele é hipnoterapeuta. E aí, Cleiton, tudo tranquilo? Tranquilo, é uma satisfação estar aqui no canal de vocês para poder contribuir com esse conhecimento. Satisfação é nossa. Fala um pouquinho do seu trabalho, o que você faz? Então, eu sou hipnoterapeuta e também treinador comportamental. Eu utilizo o mesmerismo como essa ferramenta, que é a hipnose não verbal. Então, o mesmerismo ele tem esse cunho de levar a transformação pessoal, de despertar o poder pessoal, despertar o poder do olhar, o poder da energia da pessoa e também acessar questões emocionais, como ansiedade, fobia, depressão. Então, tudo que envolve questões emocionais, a hipnose não verbal, o mesmerismo, ele vai entrar nesse campo para poder desbloquear. Né? O objetivo é desbloquear a pessoa. Então, a pessoa fala assim, Cleiton, eu não consigo andar, minha vida está travada, porque tem uma questão na infância, uma coisa que me prende. Então, através dessas ferramentas da hipnose, do mesmerismo, a gente vai na causa, vai na raiz, vai dissolver esse nó. Como que funciona o tratamento? São várias sessões, uma sessão? Como que é o processo do tratamento? Cada caso é um caso, né? Então, assim, eu trabalho com o mínimo de 4 sessões para a gente ter um processo, né, da pessoa ela poder ter uma sequência. Mas na primeira sessão a pessoa já sente, assim, um alívio imenso. Imagina que a pessoa está carregando um fardo de anos, né? E chega na primeira sessão, a gente já atua com essa técnica do magnetismo, é como se aliviasse todo aquele peso. Então a pessoa na primeira sessão ela já consegue pensar melhor. Porque quando a pessoa está envolvida no problema, ela está no olho do furacão. Ela não consegue raciocinar. Então através da hipnose, do magnetismo e outras ferramentas, a gente vai tirar essa sobrecarga emocional para a pessoa já começar a ver o horizonte. Então logo na primeira sessão a pessoa já tem uma transformação maravilhosa. E depois tem uma sequência. Então vai de pessoa para pessoa. Tem gente que na primeira sessão fala, Cleiton, resolvi a questão. Tem gente que está comigo há 2 anos. Né? Porque a gente resolve uma questão, mas a pessoa quer ter uma mentoria, ela quer mudar de profissão, ela quer, sabe, sei lá, questão de relacionamento. Então a gente dá uma continuidade através de outras ferramentas. Eu posso usar o mesmerismo também como forma de autoconhecimento? Com certeza. Toda ferramenta, o objetivo é esse, é levar a pessoa nesse autoconhecimento, nessa transformação pessoal. E o mesmerismo ele tem um diferencial, por quê? Justamente isso. Ele vai levar a pessoa dentro dela. Porque a pessoa fala assim, Cleiton, mas eu sou travado, né? Eu não consigo falar em público, eu sou tímido. Então, com a ferramenta de mesmerismo, vai ter esse desbloqueio, a pessoa ela vai ter esse processo de autoconhecimento e ela vai ativar o magnetismo pessoal dela. Uma coisa importante de falar sobre isso, porque dentro do mesmerismo nós temos a fascinação hipnótica, que é o poder do olhar. Que
que é você levar a pessoa ao transe hipnótico através do olhar, que é você poder levar a pessoa à transformação através do olhar. E o mais importante, a pessoa primeiro ela aprende a se influenciar. Esse é o grande objetivo. Então, por exemplo, tem uma técnica do espelho, que eu ensino nos meus cursos de mesmerismo. A pessoa fica diante do espelho lá 1, 2 minutos sem piscar para treinar o poder do olhar. Se ela não consegue se influenciar, ela não vai conseguir influenciar o outro. Então, todo o processo do mesmerismo, ele é de autoconhecimento. Primeiro você vivencia, para depois passar a ferramenta para o outro. Então, é um ponto importante de se destacar que é isso. Primeiro, o mesmerismo ele é vivencial. Você passa pela transformação, pela ferramenta, para depois levar para o outro essa transformação. Legal, você falou aí das técnicas que você como terapeuta aplica nos pacientes, mas existem técnicas que você ensina para o paciente para ele se auto-aplicar e continuar o caminho dele depois de algumas sessões com você também? Sim, total, né? Eu costumo dizer que é uma academia mental, né? Uma academia mental, que a pessoa não vai só ter ali alguém que vai falar para ela alguma coisa e depois ela vai embora. Não, tem toda uma ferramenta, o exercício do espelho, exercício de auto-hipnose, de respiração, de postura, de linguagem corporal, de comunicação não verbal, justamente para a pessoa desenvolver no seu dia a dia. Porque geralmente as sessões são de 7 dias, a cada 7 dias. Então todo exercício que eu passo é para ter uma continuidade na vida da pessoa. O olhar, a respiração, exercício para reduzir a ansiedade. Então tem várias técnicas que eu passo no consultório para a pessoa poder levar no seu dia a dia. E o treinamento, né? No treinamento que eu ministro, que é a imersão, na verdade é uma imersão, por quê? Porque eu não ensino só uma ferramenta, eu ensino um estilo de vida diferente, sabe? Eu ensino a pessoa a ter um novo olhar sobre a vida. É como está aqui, ó, mudar a sua realidade através do olhar. Então é a forma como a pessoa enxerga. Se a pessoa vê a ansiedade como monstro, ela está criando aquilo como monstro. Se a pessoa ela olha e fala assim, nossa, mas o meu emprego... não estou feliz porque ninguém gosta de mim. É porque o olhar que ela está colocando naquele emprego, naquele serviço, está criando essa realidade. Então, meu objetivo é mudar a forma de olhar a própria realidade da pessoa. E isso a pessoa aprende também em casa, nos exercícios que eu passo e na imersão, né? A imersão, ela é a virada de chave da pessoa. Eu nunca havia ouvido falar sobre o mesmerismo. Você também dá curso para quem quer se tornar um hipnoterapeuta nessa área também? Isso, na imersão de mesmerismo eu ensino tanto o que eu faço, o terapeuta que quer aprender para usar em consultório, quer ter uma nova ferramenta, como também para aquelas pessoas que buscam autoconhecimento. Fala, Cleiton, eu não sou terapeuta, mas eu quero me descobrir. Acaba que na imersão vira também um processo terapêutico. O próprio terapeuta, ele se trata na imersão. Esse é o objetivo, sabe? Aprende as técnicas. O objetivo é esse, porque às vezes o terapeuta está tanto ali na correria de resolver questões do outro que acaba esquecendo dele. Então, quando chega numa imersão de 2, 3 dias, ele passa por uma experiência. Ele fala, uau, cara, é disso que eu precisava. Então, a minha imersão, o grande diferencial é isso. É para todas as pessoas que buscam uma transformação pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem sede de mudanças, se você quer mudar a sua realidade, não importa qual seja, vem fazer a imersão de mesmerismo que a sua realidade vai mudar. Ô Cleiton, quem quiser entrar em contato com você, fazer os cursos, fazer essa imersão, como é que faz? Eu quero convidar a pessoa que tiver interesse em fazer o curso, a imersão, as terapias, né, entrar no meu Instagram, @CleitonEliasOficial, e no site cleitonelias.com, lá tem toda a informação do meu trabalho. No Instagram estou sempre postando conteúdo diário e vai ser o meio mais fácil de entrar em contato comigo. Eu quero agradecer a oportunidade aqui do canal de vocês, Roda de Sansara, ao Paulo, ao José, pela oportunidade, e que a gente possa ter outros encontros para levar essa transformação pessoal. Você faz um trabalho muito bom, muito profundo, de levar esse conhecimento, e esse que a gente precisa, de pessoas como vocês para levar a transformação para quem está vendo a gente do outro lado. Legal, a gente que agradece. Uma última pergunta, o seu atendimento presencial, ele é feito aonde? O atendimento presencial é feito em Belo Horizonte, no Barreiro. Nós temos uma clínica, Centro Terapêutico Horus, e eu também atendo online no Brasil todo, né? A pessoa pergunta, Cleiton, dá para fazer hipnose online? Todos os dias, né? Assiste televisão? É hipnose online. Tá vendo filme? Está no processo de hipnose online. Então, a gente leva essa transformação dos atendimentos online e as imersões são presenciais, porque é vivencial. A pessoa quer viver uma experiência única, transcendental, vem para a imersão de mesmerismo, que inclusive vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho, em Belo Horizonte. Entra no site cleitonelias.com e no meu Instagram, @CleitonEliasOficial. Gratidão pela entrevista, saúde e paz.
Pessoal, a gente agora conversa com o Bruno Cássaro, ele é mestre reiki e também tarólogo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa Mystic Fair, aqui de Belo Horizonte, um lugar agradável. A gente está aqui trabalhando bastante, graças a Deus, e tem tido aí muitos atendimentos muito edificantes, viu? Tá muito gostoso aqui o nosso trabalho. Segundo ano em Belo Horizonte, você veio aqui no ano passado? Vim aqui o ano passado, se eu não me engano, a gente fez por volta de 60 atendimentos, foi bem puxado. Esse ano a gente espera mais ou menos a mesma quantidade, foi bem gostoso. Bacana demais. E é só o primeiro dia, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. É isso aí. Bruno, fala pra gente, por favor, qual que é a origem do tarô? Tá, o tarô ele é um conjunto de cartas, né, que tem uma representação simbólica e ele era utilizado na Idade Média como um carteado de jogatina. Então as pessoas elas jogavam o tarô ludicamente. Pra vocês terem uma ideia, a proibição de cartas mais antiga que tem era a proibição de jogar cartas nos dias de trabalho. Então, estima-se que por volta de 1400 você já tinha algo parecido com o tarô. Efetivamente, o tarô, com essa estrutura que a gente conhece, de 78 cartas, dividido em 56 arcanos maiores, 22 menores, né? Com a representação dos naipes, com a estrutura que a gente tem hoje, ele nasce no sul da França, em Marseille, onde você tem a estruturação desse bloco de cartas por conta da xilogravura. Então eles começaram a produzir em massa isso através da xilogravura. E ali se tornou um padrão. E hoje a gente utiliza esse padrão até hoje. Já tem alguns tarôs descobertos, né? Com 50 cartas, com 90 cartas. Então, assim, é uma estrutura que ela foi evoluindo, mas o padrão que a gente utiliza, basicamente, no Brasil e pelo mundo, é um padrão de 78 cartas. E Bruno, você poderia falar pra gente qual que é a diferença do tarô para os outros oráculos? Sim, a gente tem que dividir os oráculos em dois blocos, né? A gente tem oráculos que são oráculos do ser, que são oráculos que eles começam a atuar desde o nosso nascimento. Então, por exemplo, você vai pegar a astrologia, a quiromancia, a numerologia, eles são oráculos do ser. Eles mostram quem você é dentro dessa existência na qual você está. E tem os oráculos do estar, que são aqueles oráculos que mostram o indivíduo perante um fato, né? Então, o tarô, o baralho cigano, a geomancia, os búzios, eles olham os búzios também é um pouco de ser, né? Ele é meio mesclado, mas eles olham para o indivíduo perante um fato, né? Então ele olha o estado atual do indivíduo e, baseado nesse estado atual, ele projeta o entendimento do que vem a ser o futuro ou do que vem a ser a progressão de futuro. O tarô pode ser utilizado como magia? O tarô pode ser utilizado como magia quando você enxerga o tarô com o viés de arquétipo, né? Então, eu trabalho muito na linha da vibração oracular. Mas também existe uma linha de entendimento onde você tem o conceito dos arquétipos. E quando você tem o conceito de arquétipo, você pode fazer invocação, você pode aplicar aquele arquétipo na sua vida para ressignificar alguns processos, você pode fazer rituais utilizando a energia daquele arquétipo. Então sim, pode ser utilizado como magia. Como eu posso usar o tarô para o meu autoconhecimento e me conectar com o meu eu interior? O tarô ele é um conjunto de cartas que ele tem a capacidade de explorar o campo energético da pessoa a um nível mais baixo, mais pragmático, respondendo sim ou não, ou também ele pode ser mais conjectural, mais filosófico. Então você pega uma carta de tarô, você consegue falar 2 horas sobre a essência daquele arcano, né? E isso acaba promovendo o autoconhecimento, por quê? Porque faz você refletir. Então, quando você faz uma leitura mais conjectural, uma leitura mais que o pessoal costuma chamar de terapêutica, você está trazendo a responsabilidade pela resposta não para o tarólogo, mas sim para o consulente. Então, aquele processo faz com que ele tenha uma reflexão maior. No meu trabalho, como psicanalista, eu utilizo o tarô como cartas projetivas. Então eu pego o tarô e eu peço para que o meu paciente ele faça uma análise da figura e como que aquela figura reverbera mediante a questão que ele está trazendo para dentro do consultório.
Então, isso também é uma forma de você usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu já ouvi que quando você faz uma leitura de tarô, você está lendo a energia do momento, no momento da pessoa. Baseado nisso, suponhamos que eu esteja com uma energia ruim no momento, passando por algum problema. Essa leitura ela vem para me ajudar a encontrar um caminho para melhorar essa energia também? Tá, a definição do tarô é que ele é um conjunto de lâminas ou cartas que produz um entendimento do indivíduo perante um fato. Então, quando você abre as cartas, você tem que ter o fato especificado. Como é que a gente especifica esse fato? Através da pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta ao tarô, eu estou dizendo assim, eu gostaria que você focasse e direcionasse a leitura para este ponto. Porque pode ser que você está com uma crise muito forte no teu casamento, onde só vai sair cartas ruins, e você está super bem no trabalho. Então, a gente precisa focar naquele aspecto. Quando vem uma carta ruim, o tarólogo ele entende que aquela vibração ela está existindo na vida do consulente e aquilo está provocando algum tipo de alteração no campo dele. E aí, para cada carta, você tem um aconselhamento específico. Então, como é que eu saio de uma carta da morte, por exemplo? Me equilibrando, trabalhando o meu sagrado masculino e o meu sagrado feminino e trazendo harmonia entre essas duas energias. Como é que eu saio de uma carta da torre? Tendo esperança e me redirecionando na vida. Então, para cada carta, você vai ter um aconselhamento que te ajuda a sair dessa suposta energia negativa. Bacana, então muito interessante essa parte que o tarô é uma ferramenta terapêutica também, né? Você ajuda a pessoa a se orientar e melhorar a energia dela. Isso. Na verdade, quando você fala desse processo terapêutico, você está recorrendo às técnicas de Freud, né? Da cura pela fala. Muitas vezes, numa consulta de tarô, o tarólogo, quando ele tem uma certa experiência e ele quer trabalhar mais esse poder do autoconhecimento, ele deixa o consulente falar mais do que ele. Porque é um momento onde a pessoa sabe que ela está ali disposta, sem julgamento, né? E ela acaba usando a própria fala e ela se ouvir falar promove um processo de cura muito importante. Bruno, como que eu posso usar o tarô para tomar decisões importantes na minha vida? É só fazer uma consulta. Não, tô brincando. O tarô, ele vai te mostrar as possibilidades. Então, muitas pessoas falam assim, devo me mudar para Campinas, por exemplo, ou devo me mudar para Betim, né? Vou pegar uma cidade aqui da região, né? Devo me mudar para Betim? O devo é uma coisa que o tarô ele olha para você e fala assim, meu filho, eu não escolho por você, a decisão é sua. Então, a gente pode perguntar para o tarô, o que acontece se eu mudar para Betim? O que acontece se eu continuar em Belo Horizonte? E com base nas duas respostas, você está amparado para tomar uma decisão. Então, o tarô te ajuda, sim, a fazer escolhas, te ajuda, sim, a tomar decisões. E olha, eu vou ser bastante pragmático. Eu tenho aí, 7 anos dando aula. As minhas aulas, os alunos trazem as perguntas do dia a dia deles para a gente responder. E é muito engraçado, porque na aula de hoje eu tenho a pergunta. Na próxima aula eu tenho a decisão que o aluno tomou. E ali, depois de 1 mês ou 2, ele me conta a história. Então, a gente vê a evolução durante o curso do que o aluno fez, como ele escolheu, e se ele se deu bem ou se ele se deu mal. E depois a gente resgata a aula para ver qual que foi a carta que saiu. E é muito legal você ver que bate certinho com aquilo que a gente propôs. Ô Bruno, analisando as cartas do tarô, né, os arcanos maiores, os 22 ali, começando pelo louco, terminando no mundo, seria a jornada de cada um de nós, quando a gente começa um caminho espiritual, até, digamos, o ápice ali, quando você consegue vencer as batalhas e se dizer uma pessoa que venceu ali, aqueles desafios que você teve na vida? Olha, é muito legal essa sua pergunta. Inclusive, tem um estudioso, que é o Joseph Campbell, que ele é um mitólogo. Ele, acho que ele morreu em 87, se eu não me engano. O Poder do Mito, né? Ele escreveu o livro O Poder do Mito. E ele traz ali um entendimento de que as pessoas repetem as histórias dos mitos, né? Então você tinha lá, na Grécia, você tinha os mitos dos heróis, as tragédias gregas, né? E cada um desses mitos, eles representam o cotidiano das pessoas, a vida das pessoas. E o tarô, como é um conjunto de cartas no qual a gente não sabe a origem, né?
O que a gente sabe, não sabe quem foi que inventou, por que inventou. O que a gente sabe é que ele foi construído dentro de um contexto sociocultural da Idade Média, aonde você foi compondo ali as cartas de acordo com aquilo que acontecia na vida cotidiana daquele povo. O Campbell, ele identificou que nós temos essa propensão a imitar essas histórias e que isso está, em alguma forma, no nosso inconsciente. O Jung teorizou sobre o inconsciente coletivo e criou o conceito dos arquétipos. Com base na teoria do Jung e na teoria do Campbell, o Raju Banzaf escreveu um livro chamado O Tarô e a Jornada do Herói. Inclusive, esse livro foi relançado pela Editora Pensamento. Quem quiser, está disponível lá no site da Editora Pensamento. O livro O Tarô e a Jornada do Herói, do Raju Banzaf. E ali ele conta que a jornada começa no louco e você vai caminhando, né? Você vai passar pelo mago. O mago, ele é a criança despertando, né? Depois você vai ter um momento em que você vai ser chamado ao desafio. E aí você, chamado ao desafio, você sai do mundo comum. Você sai do conforto da sua casa e vai para a guerra. Aí tem a carta do carro, por exemplo, que representa a guerra. Você vai te encontrar um mentor pelo caminho. Tem lá o Papa como mentor. Você vai encontrar o mundo sombrio, que é quando você passa pelo conceito ali de você estar próximo da recompensa, mas você vai ter que passar por uma tribulação, que é a carta do diabo, e até chegar lá na carta do sol. Então você tem esse trânsito baseado na jornada do herói também dentro dos arquétipos do tarô. E quando você começa a estudar e observar isso, você passa, o mais legal de tudo isso é que você passa a observar a sua vida como se fosse um tarô. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um trabalho e aí eu falo, nossa, eu estou me sentindo um pendurado aqui, né? Então, se eu estou me sentindo um pendurado, o que eu tenho que fazer? Deixa eu acabar logo isso aqui. Deixa eu pôr a morte aqui para resolver isso aqui. Então, deixa eu pôr o fim, né? Às vezes você está num relacionamento e você fala, nossa, mas essa pessoa me trata, ele me lembra muito o arquétipo do diabo, dessa forma como ele me trata. Poxa vida, eu estou sendo usado, eu estou num relacionamento abusivo. Então você vai percebendo, né, as nuances desses arquétipos no teu dia a dia. Então, de fato, é uma correspondência com a nossa jornada de vida. Bacana, uma identificação, né, das questões que você está vivendo. Exatamente. Isso aí, o Roda de Sansara agradece demais sua participação aqui, Bruno. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @BrunoCássaro, só que se escreve K-S-A-R-O. É Bruno, K-S-A-R-O, Cássaro. É que já tinha o Cássaro sem o escrito normal, né? Então a gente teve que criar e inventar moda. Ou então pode também entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11 98855 2695. Demais, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A gente volta daqui a pouco aí, pessoal. Obrigado pela entrevista, Bruno. Saúde, paz, prosperidade para você. É isso aí, pessoal. Agora a gente fala com Wagner Quintão. Ele é do Centro de Referência em Wicca e Paganismo aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Wagner? Prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Começa falando pra gente, por favor, Wagner, qual que é a origem da Wicca enquanto religião? Então, a Wicca surgiu na Inglaterra, na década de 50, em 1952, com um inglês chamado Gerard Gardner. Segundo ele teria sido iniciado no coven de bruxaria, e a partir de 1952, quando a última lei contra a bruxaria caiu, ele divulga a bruxaria para o mundo. E posteriormente ficou como o nome de Wicca.
A Wicca seria o neopaganismo, então, mas ela tem origem na bruxaria antiga mesmo, né? Então, é um movimento moderno de paganismo, mas as nossas crenças remetem à Europa pré-cristã, né? Crenças até mesmo da pré-história, né? De uma divindade feminina, de uma deusa, né? Que a gente sabe que a humanidade inicialmente era matriarcal. Então a gente resgata essa divindade feminina e não somente, mas a divindade masculina como algo mais xamânico. Então a Wicca é moderna, né? Surge na década de 50, mas as nossas crenças são bem antigas. Você tem uma estimativa em números de seguidores da Wicca no Brasil e no mundo? Então, eu acredito que no Brasil deve chegar... Não são muitos, de 1 a 2% da população, pelas pesquisas e pelas referências que a gente tem nas redes sociais. Mas no mundo já saiu uma pesquisa de uma revista em que a Wicca é a 10ª maior religião do mundo. Então é uma religião que vai crescendo aos poucos. É diferente das outras religiões porque a gente não faz proselitismo, a gente não converte as pessoas que se aproximam e a gente vai recebendo e acolhendo. Diferente de outras religiões em que as pessoas buscam seguidores, não é o caso da Wicca. A Wicca acredita que a pessoa precisa buscar o caminho que ela se sente bem. A Wicca é mais um caminho, né? A gente compreende que todo caminho é válido e pode chegar ao sagrado. Você acredita que o crescimento da Wicca no Brasil se deu depois do livro do Claudinei Prieto, que se tornou um best-seller, né? Wicca, a religião da deusa? Com certeza, né? O livro foi fundamental para que as pessoas tivessem acesso aos conhecimentos da Wicca, a ritualística da Wicca, que é um livro bem completo, né? Ele é básico, um livro inicial, mas que contempla toda a religião. Então o leitor ele consegue compreender a estrutura da religião e praticar a Wicca mesmo de forma solitária. Então é um livro que levou a bruxaria por todo o Brasil. Até porque os covens, os grupos, as tradições, elas são poucas dentro do nosso país. E é de difícil acesso, dependendo da região. Nosso país é muito grande. Então, o Wicca, a religião da deusa, foi fundamental para que as pessoas conseguissem ter acesso às informações da Wicca, numa visão de um autor brasileiro, uma pessoa iniciada, tem a linhagem, né, toda comprovada, mas é um autor brasileiro que faz as adequações para a nossa realidade. Porque como é uma religião pagã, uma religião da terra, é necessário que, quando ela chegou aqui, né, lá para o final da década de 80, início de 90, tiveram que fazer adaptações para a nossa realidade, né? Enquanto paganismo que precisa observar o fluxo da vida, inclusive a roda do ano, que é as nossas celebrações, ela tem uma adaptação ao nosso hemisfério, que é o hemisfério sul. Então é um livro importante, tanto para a gente, essa divulgação, esse conhecimento da Wicca do grande público, mas também para que a gente compreendesse como que seriam nossas práticas no nosso país. Entendi. Segundo a religião Wicca, qual que seria a razão maior desse sofrimento que a gente vive? Seria essa perda da nossa essência, dessa nossa conexão com a natureza e com o sagrado feminino? Então, nós compreendemos que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, né? Então, a Wicca ela não tem uma divindade do mal, uma divindade que vai contra os nossos deuses, né? Nós somos responsáveis pelas coisas boas e ruins que acontecem em nossas vidas, tanto de forma individual como de forma coletiva. Então, nós, enquanto humanidade, nós precisamos compreender o mundo, reconectar, que é o que a Wicca busca, né? As nossas celebrações é de reconexão com a natureza, com o ciclo da vida, compreender o nosso lugar no mundo e as nossas responsabilidades para que coisas que, né, prejudicam tanto a nossa sociedade quanto a natureza quanto o mundo não aconteçam. Então o problema, né, os desastres, enfim, os problemas que nós temos dentro da humanidade é um problema criado por nós mesmos e a gente precisa despertar essa consciência para que a gente consiga viver numa sociedade mais justa, de forma mais harmônica com a natureza e a gente não sofra as consequências das nossas ações. E que não é, pra gente, ao nosso ver, que não é um ser que faz isso, somos nós mesmos. Então, você podia falar pra gente um pouco, assim, de alguns rituais que vocês praticam para essa reconexão com o sagrado feminino? Sim. Então, assim, a nossa principal divindade é a deusa. E pra gente, a deusa ela tem um corpo. Esse planeta, o universo, compõe esse corpo, né? A gente compreende as várias divindades, quanto deusa, quanto deuses, como fragmentos. E nós também somos fragmentos, nós também somos sagrados. Então, os rituais da Wicca, né, que nós temos 8 celebrações, que são rituais solares, que tem as 4 estações do ano e os meios das estações, é uma forma da gente sentir esse ciclo e reconectar, nos compreender dentro desse corpo e fazendo parte desse corpo, conectar o nosso corpo com o corpo dela,
com o corpo da deusa, conectar nossa mente com a mente da deusa e nosso espírito com o espírito dela. Ter essa ideia do coletivo e compreender o fluir da vida, que isso que realmente vai fazer com que a gente cresça e uma verdadeira prosperidade, que não é uma prosperidade individual, é uma prosperidade coletiva, porque a gente acredita que a nossa evolução, através desses ritos, das práticas, ela não é só a evolução do indivíduo. A gente trabalha com o autoconhecimento e o nosso crescimento pessoal, mas a gente pensa também no crescimento coletivo, que é só assim que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais justa e enfrentar aqueles problemas que a gente chegou a falar aqui, certo? Eu queria que você falasse pra gente também sobre o que são os 3 eus que cada um de nós carrega e como encontrar o equilíbrio entre eles. A gente pode dividir o nosso self, nosso ser, em várias partes, né? Então a gente tem o corpo físico, que às vezes a gente acha que é só isso, se limita a isso. Mas a gente tem também os corpos sutis, que são correspondentes a cada um dos chakras. Então a gente pode dividir em 7, 8, considerando o corpo físico, né? Os 7 chakras, que corresponde aos 7 corpos sutis. E a gente tem essa outra subdivisão, que esses corpos sutis eles podem ser organizados nesses, que são os 3 eus. O primeiro eu é ligado ao eu jovem, a nossa parte mais instintiva, né, mais impulsiva, está mais ligada às nossas necessidades, mas está ligada à terra, a essa conexão com a mãe natureza e tudo mais. Esse eu jovem, a nossa parte, a gente chama de eu jovem por ter essa parte mais impulsiva. E depois nós temos um outro eu, esse eu jovem está mais ligado ao nosso corpo físico. Nós temos outro eu, que é o eu lógico, que está mais ligado à nossa mente, nossa memória curta. O eu jovem é mais ligado à memória mais profunda. E esse eu lógico, ele é mais do intelecto, das coisas práticas da vida, mais racional, mas sozinho ele cria um lado também de pouca fé, de falta de conexão, de destruição. A gente está falando sobre as questões, né, nocivas à humanidade, à Terra. Então, quando você liga somente ao seu eu lógico, a sua parte racional, você se desconecta do eu jovem, que é a parte emocional e que liga à Terra. Então, essa outra parte é importante também, mas não pode se desconsiderar, não é superior à outra. E aí, quando você consegue trabalhar com o seu eu lógico, a sua parte racional, e o seu eu jovem, essa parte emocional, você conecta os dois, você consegue chegar ao seu eu divino, ao seu eu sagrado, que te liga ao seu eu Deus, que te liga a todo o universo, e que faz você ter essa consciência de totalidade, e que faz com que você se compreenda como sagrado, e faz também com que aqueles pedidos, aqueles nossos desejos, sejam mais fáceis de consolidar no mundo, porque você está ligado não somente ao indivíduo, mas também ao coletivo. Isso aí, pessoal, a gente agradece demais a participação aqui do Wagner. Wagner, quem quiser entrar em contato com o Centro de Referência em Wicca e Paganismo, presencialmente aqui, né, em Belo Horizonte ou online, como é que faz? Então, a gente tem um Instagram, né, que é o CRWP Wicca MG, que você pode acessar lá, e todo sábado às 17h30 nós temos atividades falando sobre Wicca, paganismo e espiritualidade da deusa. Então todos os sábados às 17h30. O espaço é uma sala que fica aqui no centro de Belo Horizonte, bem na Praça 7, e lá tem o endereço, né, no Instagram, e é aberto ao público, não precisa estar vinculado ao Wicca. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre Wicca, paganismo e espiritualidade da deusa pode ir lá para nos conhecer e ter essa possibilidade de ter esse conhecimento, né? Como você falou, portas abertas, né? Aceita. Não é nada fechado. A Wicca tem a parte fechada, mas no caso o centro de referência é aberto ao público, toda a comunidade de Belo Horizonte. Bacana demais. É isso aí, pessoal. Agora a gente fala com o Batera, ele é da Sirius Orgonite. Tudo bem, Batera? Tudo bem. Conta pra gente aí o que é Orgonite. A Orgonite é um gerador de bioenergia. Trabalha com esses elementos, a resina, as pedras e cristais
né? Geralmente toda orgonite necessita de quartzo, né? E os metais que são os condutores de energia. Para ela funcionar, ela necessita desses 3 elementos numa proporção, né? Para poder funcionar. A pedra ela recebe a compressão da resina. Essa compressão que a pedra recebe se chama piezoeletricidade, porque toda pedra de quartzo emite eletricidade estática, né? Utilizada em chips de computador, componentes de áudio, microfones de áudio. Todos esses elementos tecnológicos necessitam do quartzo, né? A agulha de toca-disco, de vinil, né? Necessita do quartzo. Então o quartzo é um emissor de eletricidade estática. Quando a resina comprime a pedra, isso se chama piezoeletricidade, que é um aumento da potência, da energia e da frequência vibracional da pedra de dentro para fora da orgonite. Então, dentro da orgonite, as pedras elas têm uma potência de 3, 4, 5 vezes mais potentes do que uma pedra solta. E os metais são condutores de energia, né? O cobre para a saúde, o ferro para a saúde, o latão e o alumínio para a radiação eletromagnética, que a gente recebe de Wi-Fi, Bluetooth, aparelhos eletrônicos, a própria rede elétrica da nossa casa emite radiação. Como nosso corpo físico já contém eletricidade natural, então a gente recebe uma sobrecarga de eletricidade que desalinha os nossos chakras, nossos pontos de energia. Então a orgonite ela também trabalha nesse sentido, nessa devolução da energia que a gente perde e desalinha com esse recebimento de excesso de eletricidade que está nas antenas de TV. Porque, por exemplo, se o celular toca e você está sentado em cima do celular, ele não vai deixar de tocar. Isso quer dizer que a frequência está passando pelo seu corpo. Isso desalinha o nosso corpo físico, né? Nosso corpo energético também. Imagina a gente que anda com o celular no bolso o dia inteiro. Pois é. E a orgonite, basicamente, ela também tem uma função que é muito interessante, que é converter os íons das moléculas presentes no ambiente. Ela converte os íons em íons negativos, que são os íons benéficos para a saúde, que fazem a oxigenação do nosso sangue. Que a gente só consegue essa quantidade de íons benéficos num ambiente de cachoeira, por exemplo, né, que tem uma grande emissão de íons por conta da queda d'água, da energia que essa água movimenta. Então a orgonite ela faz isso. Eu tenho essa orgonite, né, são as Sirius orgonites. São orgonites diferenciadas, porque a orgonite tradicional ela leva limalha de metal, raspas de metal. Eu passei a utilizar a geometria sagrada, que são essas mandalas desmembradas dentro da orgonite que facilitam o fluxo de energia, né, dentro de uma numerologia, dentro de uma geometria e todo esse trabalho também utilizando essa condução metálica, né, aproveitando esses elementos de condução, que é o ferro, o alumínio, o latão. Bacana. Então, e teriam diferenças entre os orgonites, assim, para um determinado tipo de objetivo? Sim. Essa pergunta é bem legal porque essa pergunta ela diz respeito às pedras que eu utilizo. Quase todas as pedras contêm dióxido de silício, que é o componente do quartzo, né, que é a matriz do quartzo. Então, as pedras elas podem ser utilizadas em conjunto com o quartzo. Por exemplo, a ametista, que também contém quartzo na composição, que é uma pedra de proteção, de conexão espiritual, de transmutação. Já as pedras azuis trabalham mais o chakra laríngeo, questões de comunicação. As pedras verdes, né, o quartzo verde, por exemplo, que é a pedra da cura, trabalha em todos os pontos de energia, todos os chakras. Então, cada orgonite pode ser trabalhada com um ancoramento energético que possibilita tratamentos específicos para ansiedade, depressão, dificuldade em se comunicar, conexão espiritual. Então, todas elas, eu digo que elas trabalham em 3 pilares, que é o alinhamento energético, através da geometria sagrada, a cura e toda essa energia de proteção, né, do ambiente. Uma peça dessa pega 100 metros quadrados de energia. De raio. De raio.
claro que a energia é muito sutil, só que ela trabalha 24 horas. É o melhor presente que você dá para alguém, é uma orgonite, porque ela não estraga, ela é um gerador que fica transmutando energia o tempo todo, então são sensacionais, é uma tecnologia. Ela foi fruto de um estudo do William Reich nos anos 30, que evoluiu para uma pesquisa nos anos 90, e hoje a gente tem essas orgonites mais modernas, né? Porque a energia planetária já mudou muito de frequência. E, então por isso eu trouxe essas orgonites com geometria. Então a origem também vem do Reich, da energia orgânica. Sim, a origem dessa energia, né, que se chama orgonite, vem lá do William Reich. Porque o que o Reich fazia? Ele estudava a interação entre a natureza e o corpo humano, né? A sexualidade, o equilíbrio masculino e feminino. Então, lá atrás, ele criou a caixa orgânica para tratamento de câncer, né? Isso não é divulgado hoje em dia, porque não existe interesse nisso, né? De divulgar esses estudos. E nos anos 90, foi utilizado os mesmos elementos que ele usava na caixa orgânica, acrescentando o quartzo, que é esse gerador de eletricidade estática. Então a gente conseguiu uma peça mais potente, né, com mais potência, que trabalha em muitas vertentes, né, muitas terapias, e é um conversor de energia. Além de gerador, um conversor de energia. Transmutador. Olhando para uma orgonite, eu não posso deixar de lembrar do cristal. Eu não estou querendo aqui fazer um paralelo, mas o cristal, por exemplo, você tem que fazer uma limpeza, energizar ele. A orgonite não é necessário fazer isso? A orgonite não. O que você pode fazer com ela é colocar uma vez por semana para tomar um raio solar, né, sol, ou energia da lua. Mas aqui dentro ela está blindada, não necessita de limpeza. O que acontece numa feira como essa, por exemplo, né, que muitas pessoas pegam as orgonites na mão, é que essa pegada deixa uma energia externa. Então o que eu faço antes de levar para casa? Quando eu desmonto tudo, eu pego um pano, passo uma essência no pano e faço uma limpeza por fora antes de guardar. Entende? É mais uma limpeza externa mesmo, superficial. Mas aqui dentro já está tudo energizado. Esse processo de limpeza, eu escolho as pedras, eu sou muito meticuloso para escolher as pedras. Então, são pedras específicas para trabalhar com cores específicas, para tratar múltiplas necessidades. Então, se pegar uma orgonite essa trabalha transmutação, conexão espiritual, proteção, e também tem uma numerologia aqui envolvida. Geralmente, quando as pessoas adquirem essas orgonites, depois elas me perguntam que energia que tem. Normalmente, aí eu vou fazer uma leitura da numerologia. Vamos dizer que aqui tem uma numerologia 8. O 8 é o número do infinito, da prosperidade. Geralmente essa pessoa está necessitando disso para trabalhar internamente, para poder manifestar fora a prosperidade, Porque não existe nada que esteja fora que também não esteja dentro, Então é bem... Ela faz então uma transmutação de energia densa para uma energia mais sutil, seria isso? Sim. O que ela faz, por exemplo, numa residência, Você coloca uma orgonite desse tamanho, que é uma orgonite para uma família, Esse tamanho é uma orgonite para uma casa, para um ambiente comercial, Não que você não possa usar individualmente, mas ela faz uma limpeza energética, ou seja, miasmas de pensamentos negativos, energias mais pesadas, de discussões, ela também trabalha nesse sentido. Eu posso deixar em qualquer lugar da casa? Por exemplo, você falou que essa aqui seriam 100 metros quadrados. Se ela fosse amarela, eu não recomendo deixar no quarto, senão você não consegue dormir. Agora, nessa coloração violeta, verde, aí tudo bem. E eu preciso ter mais de uma orgonite ou eu posso ter só uma? Por exemplo, eu posso falar, eu quero uma para proteção e uma para conexão espiritual, ou não seria necessário no caso? Não tem necessidade, mas você pode representar, porque esse universo simbólico é muito vasto. Então, quando você representa as coisas
separando as coisas, fica muito mais fácil do seu inconsciente trabalhar essa energia para você manifestar fora. Então, claro, você pode pedir uma orgonite para proteção, para transmutação, para trabalhar a energia numa peça só. Mas se você quiser também, você pode separar as energias, porque aí eu consigo fazer um ancoramento mais efetivo, né? Não mistura muito a energia numa peça só. Então ela trabalha só nessa frequência. No caso dessa, por exemplo, para casa, talvez fosse o ideal, igual você falou, uma que vai fazer essa filtragem ali das energias densas de todo dia, né? Que tá várias pessoas ali dentro, com pensamentos, né? Com emoções. Sim. Essa, no caso, seria perfeita para uma casa, porque ela trabalha justamente energia de família, né? Amor, o rosa, né? O violeta. Agora, se fosse para um trabalho, por exemplo, o meu trabalho, né? Para eu fazer orgonites para muitas pessoas, eu também trabalho no campo energético dessas pessoas. Porque não se trata só da questão física, matéria. Porque quando a gente pensa só em matéria, a gente fica numa camada só, dimensional. Existem as emoções, o nível mental e o espiritual. Então, isso que a gente vê não é a realidade total. Na verdade, aqui seria a ponta final, a origem sempre é espiritual. Sim, tudo é manifestado do sutil para o denso. Só que a gente faz o contrário. A gente acha que a gente manifesta tudo no físico, no racional, no mental. E fazendo isso, a gente esquece das outras camadas. E aí a gente fica capenga, né? Digamos que a gente fica andando com uma perna só. É como se você quisesse materializar algo dentro de uma piscina de gelatina. Fica tudo muito difícil, né? Mais demorado para chegar do sutil para o denso. Então o ideal seria a gente trabalhar primeiro o mundo espiritual, para depois o material, né? Primeiro o autoconhecimento, depois o autodesenvolvimento, né? Em segundo plano. Só que a gente troca, a gente vai se autodesenvolver, aí quando as coisas lá na frente começam a dar mal, aí você vai procurar o autoconhecimento. Te agradecer aí, Batera. Gratidão. Parabéns. Isso aí, pessoal. Obrigado aqui ao Batera. Batera, quem quiser entrar em contato, vocês estão sediados aonde? Em São Paulo? Da Serra. Vocês enviam para todo o Brasil? Envio para todo o Brasil. Meu foco, na verdade, não são os eventos. São as encomendas direcionadas para pessoas que têm necessidades diversas. Ansiedade, depressão, questões de relacionamento. Meu foco é esse. Aí quem quiser entrar em contato, fala a sua rede social, o telefone, se você quiser. Meu Instagram é @SiriusOrgonite. Meu Facebook também, Sirius Orgonite. Quer deixar um telefone também? O telefone é 11 97372 9019. Lá no meu Instagram, no perfil, você vai achar um link lá que também tem todos os meus contatos. Bacana demais. Gratidão, viu? Gratidão. Sucesso. E aí, Paulo, o que você achou da feira? Conta aí. Bacana demais. Aprendi muito interessante, muita variedade, né? Alguns assuntos que a gente já conhecia, outros assuntos que a gente não conhecia, né? Então foi um aprendizado bem rico, assim. Eu acho legal, né, você ter uma feira como essa nos dias de hoje, né? Onde a gente vê que as coisas estão sendo mais aceitas, o conhecimento está sendo mais difundido, né? E tá aí para quem quiser, né? Com certeza. Quem quiser conhecimento, ele tá aí de graça. Quem buscar, né? vai achar com mais facilidade, né? Exatamente, eu também gostei demais. Que antes era mais fechado, agora eu tô mais aberto. É verdade, né? aquela coisa toda de tinha que ser um iniciado para aprender certos segredos, né? Isso. E hoje a gente vê que o conhecimento tá aí para as pessoas buscarem mesmo, né? E tem atendimentos na feira, né?
consultas a oráculos, pessoas sensitivas, técnicas diferentes. Tem Né? para todos os gostos, né? Isso. Essa eu acho que é a verdadeira espiritualidade, né? Universalista. Isso mesmo. E cada um vai naquele caminho que mais se conecta com ele mesmo, né? É legal estar reunido tudo no mesmo espaço, né? Verdade. As pessoas podem ter contato. Pois é. 2024 vem aí de novo, né? Isso aí, a gente se Deus vai quiser, a gente voltar tá aí aqui na novamente, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas se você acha que vai fazer sentido na vida delas também, né? A gente agradece demais quem ficou até aqui e até o próximo episódio, né, Paulo? Isso aí, Zé. Até o próximo. Valeu demais, gente. Muito Gratidão obrigado. aí. Gratidão.